Hoje nós vamos conversar a respeito do câncer, um tema polêmico, muito debatido em todas as sociedades médicas, muito debatido na sociedade, responsável pela morte de milhões de pessoas no mundo, no Brasil e no mundo. E vamos conversar a respeito do que é o câncer, qual a causa do câncer, como o nosso organismo se protege contra o câncer pode ser prevenido, é algo que pode ser prevenido, o que é que nós podemos fazer para mudar o nosso estilo de vida? O estilo de vida tem influência no câncer? O câncer ele está totalmente ligado a fatores genéticos e não há nada o que ser feito para prevenção, para tratamento? Pois bem, é disso que nós conversaremos no vídeo de hoje. Meu nome é Márcio Passos, sou médico, nutrólogo, trabalho também com a medicina integrativa e no vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito do câncer. Se você ainda não me segue, aproveita e se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilhe, que é sempre um prazer estar trazendo conhecimento para vocês. No vídeo de hoje vamos conversar a respeito do câncer, uma doença que, como eu havia falado inicialmente, mata milhões de pessoas no mundo, no Brasil e no mundo, é uma doença de grande morbimortalidade, afeta a qualidade de vida e em grande parte, até 90% dos casos, o câncer está ligado a fatores ambientais. Então 90% são fatores ambientais. Isso é importante desmistificar, porque há muito a noção, há muito a ideia de que o câncer está ligado apenas a fatores genéticos, ou seja, tem casos de câncer na família, tal pessoa vai ter câncer porque tem meio que uma maldição genética naquela família. E só 10% dos casos é genético. Grande parte dos casos de câncer é fatores ambientais. Então pode até haver o gene, pode até haver o fator genético que leva a uma predisposição para o indivíduo ter um câncer de estômago, ter um câncer de pulmão, ter um câncer cerebral, ter um câncer ósseo, mas são os fatores ambientais que de fato levam à manifestação dessa doença. Então, os fatores ambientais são os grandes fatores, são os grandes responsáveis pelo câncer. É uma doença que, de fato, envolve de forma intensa o emocional, compromete a saúde pública e tem trazido uma série de consequências. Mas é principalmente o estilo de vida da sociedade, a má alimentação, o alcoolismo, o tabagismo, o excesso de medicações, de modo geral, principalmente o idoso em geral, faz uso de uma polifarmácia com dezenas de medicamentos para várias coisas diferentes, a deficiência hormonal. Então, a partir de uma determinada idade, por exemplo, tanto no homem quanto na mulher, o homem entra na andropausa, a mulher entra na menopausa, começa a ter uma deficiência hormonal e essa deficiência hormonal pode precipitar o câncer. Por exemplo, no homem, o câncer de próstata comprovadamente está ligado a uma deficiência de testosterona. Então, o homem que é idoso, que já está na andropausa, 60, 70 anos, que tem uma testosterona baixa, tem um risco maior de evoluir para um câncer de próstata. Então essas deficiências associadas ao estilo de vida, ao sedentarismo, ao estresse crônico, à má alimentação, o excesso de açúcar, o excesso de carboidrato também acaba aumentando o risco de ter câncer. Se sabe hoje que a célula cancerígena, ela utiliza principalmente o açúcar como fonte de energia através do ciclo de Krebs para se multiplicar, para se replicar. E consequentemente uma dieta extremamente rica em açúcar também acaba precipitando câncer. O paciente fica obeso, o paciente fica altamente inflamatório. Estou no vídeo em que eu falo a respeito de alimentação, muitas vezes eu estou citando aqui em vários vídeos anteriores a importância da boa alimentação, a importância de uma dieta pobre em carboidratos, exatamente para que o paciente esteja menos inflamado. O paciente menos inflamado, ele tem menos chance de evoluir para um câncer. A gente observa o processo inflamatório através de exames como a ferritina, aumento da homocisteína, aumento do fibrinogênio, aumento do ácido úrico. Tudo isso tudo isso é indicativo de um processo inflamatório, muitas vezes causado também pela alimentação, pelo sedentarismo, por todos esses fatores ambientais que levam ao câncer. Então, muitas vezes o paciente tem até o fator genético, mas se ele não tiver o fator ambiental, ele não desenvolve o câncer. Então, a grande importância de fato
é o fator ambiental. Então, se você se alimenta bem, se você está com seus níveis hormonais bem, se você tem uma defesa antioxidante boa, eficiente, a chance de você ter câncer é muito menor. Então, o principal tratamento, a principal base, ao meu ver, principalmente do que eu sigo na minha vida pessoal e procuro passar para os meus pacientes no consultório, é trabalhar a mudança do estilo de vida, é corrigir o metabolismo para ter uma ação preventiva, para ter uma ação de prevenção. Essa é a base do tratamento, é prevenir para que não haja o desenvolvimento da doença. Mas então, o que é o câncer? O câncer, na verdade, é uma doença em que há um comprometimento do código genético da célula, levando a célula a se multiplicar, a se replicar, a se proliferar desordenadamente. Então, o código genético da célula, seja a célula do pulmão, seja a célula óssea, seja a célula cerebral, seja a célula hepática, renal, essa célula, ela sofre uma mutação que pode ser causada pela má alimentação, que pode ser causado pelo excesso de álcool, que pode ser causado por irradiação, que pode ser causado pelo excesso de sol. O excesso de sol pode levar a uma mutação no melanócito, na célula da epiderme, da derme, levando a um câncer de pele, levando a um carcinoma, melanoma, que é um exemplo de câncer de pele. E essa mutação afeta o código genético, levando aquela célula da pele ou do fígado, do osso, do cérebro, a se multiplicar desordenadamente. Essa célula vai se multiplicando e acaba comprometendo o funcionamento daquele órgão. Então o indivíduo ele tem, por exemplo, um câncer de pulmão, a célula do pulmão começa a se multiplicar desordenadamente, a célula cancerosa, a célula cancerígena, a célula que sofreu a mutação começa a se multiplicar desordenadamente e acaba substituindo a célula pulmonar. A célula pulmonar que faz a troca gasosa, a célula pulmonar saudável, que é responsável pelo processo de respiração, responsável pelo processo de hematose, que é a troca do gás carbônico pelo oxigênio, levando ao transporte de oxigênio pela célula sanguínea, que vai levar toda a nossa oxigenação de todos os tecidos do corpo. Então essa célula pulmonar que está funcionando, que de fato funciona, ela para de assumir um papel importante, porque o pulmão ele acaba sendo repleto de células cancerígenas. São células que não funcionam. São células que só fazem se multiplicar, são células que não vão realizar esse processo de hematose que eu acabei de falar, são células da pele que não vão atuar como barreira de proteção, são células do osso que não vão desenvolver a sua função de estrutura óssea, de mineralização, de função estrutural mesmo, como deve ser a função do osso. Então a célula natural que tem uma função, ela para de exercer essa função. E ela começa a se multiplicar. E aí, dessa forma, o indivíduo ele pode desenvolver, inclusive, um quadro de metástase. Quando essa célula, ela diante de um processo inflamatório, ela é, inclusive, alimentada diariamente. E essa célula, por exemplo, que começou no pulmão, daqui a pouco atinge o fígado, daqui a pouco atinge a circulação sanguínea, daqui a pouco está no osso, e aí leva um quadro de metástase. Então, o primeiro ponto que é importante entender com relação ao câncer é que é sempre um fator ambiental. É esse fator ambiental que vai levar a uma mutação. Vou até colocar aqui para vocês. Então eu vou organizar aqui o quadro. Então é importante entender o seguinte: é o fator ambiental que vai levar a uma mutação na célula. E essa mutação celular vai levar ao câncer de fato. Inicialmente ele vai começar em um único tecido e depois pode evoluir para um quadro de metástase. Então, começa inicialmente com um fator ambiental, a má alimentação, sedentarismo, excesso de álcool pode levar a um adenocarcinoma, pode levar a um carcinoma hepatocelular, pode levar a um câncer de estômago ou câncer de fígado, entre outros tipos de câncer. Esse fator ambiental vai levar a uma mutação na célula, vai haver essa mudança do código genético, levando a uma proliferação celular, que vai levar então à doença câncer. A doença câncer inicialmente começa no tecido, esse tecido começa
começa a perder a função, já que a célula cancerígena ela só faz se multiplicar, ela não exerce a função, e uma vez que o câncer se instala no tecido, ele começa a se espalhar. Quando ele começa a se espalhar pelo corpo, dá-se o nome de metástase. Então é importante entender que o fator ambiental é o grande fator responsável. Por mais que haja um fator genético associado, em geral o fator genético ele só se predispõe, ele só se manifesta havendo também um fator ambiental associado. E qual o grande detalhe que é importante observar? O fator ambiental vai gerar um processo inflamatório. Como eu falei, a homocisteína vai alterar, ácido úrico vai alterar, a ferritina vai alterar, o paciente está extremamente inflamatório. O nosso organismo ele é composto por um mecanismo de defesa. Existe um mecanismo de defesa, existem antioxidantes. A própria vitamina D é um antioxidante, a vitamina C é um antioxidante. A glutationa, que é talvez o antioxidante mais poderoso que nós produzimos no nosso organismo e que podemos obtê-lo a partir do NAC, que é a N-acetilcisteína, podemos obter a partir do próprio abacate. O abacate é uma fonte natural de glutationa. Então o nosso organismo ele é formado por um mecanismo de defesa antioxidante e sofremos a ação inflamatória. Quando a ação inflamatória dos fatores ambientais ultrapassam a nossa defesa antioxidante, é que o câncer pode surgir. Então diariamente nós vivemos em um equilíbrio. Diariamente nós vivemos em um equilíbrio. Existem os fatores oxidativos em comparação com os antioxidantes. Então nós vivemos em um equilíbrio entre o que é oxidativo, que como eu vinha falando, é o alcoolismo, o excesso de álcool ele é oxidativo, o tabagismo aumenta o risco de câncer pulmonar, o sedentarismo, a má alimentação, alimentação muito rica em açúcar, também pode levar a isso. Também pode levar, no caso, ao câncer, né? São fatores oxidativos, fatores ambientais que podem predispor ao câncer. E fatores antioxidativos, então nós temos a vitamina D, o nosso DNA ele tem mecanismos de proteção que eu vou citar logo em seguida, a própria vitamina C, a vitamina E, a glutationa, como eu falei, também é um importante glutationa, também é um importante antioxidante. Então o nosso corpo ele vive em constante equilíbrio. Diariamente nós estamos expostos a fatores ambientais, o excesso de radiação solar, a má alimentação, o excesso de açúcar, alimentos extremamente industrializados também aumentam o risco, a gordura trans também aumenta o risco de câncer. Então tem uma série de fatores no nosso dia a dia em que nós estamos diariamente sofrendo esse processo de oxidação, liberando radicais oxidantes, radicais livres. E existem esses fatores antioxidantes que nos protegem contra isso. Então, por exemplo, há teorias em que todos os dias surge uma célula cancerígena em nosso corpo. Existem teorias feitas por especialistas, feitas por autores não confirmadas, de que todos os dias nasce uma célula cancerígena em nosso corpo. Mas o nosso corpo ele tem a capacidade de destruir essa célula através das nossas defesas, através da nossa imunidade. A célula cancerígena, quando ela surge em um indivíduo saudável, a célula ela tem a capacidade de realizar um processo chamado apoptose. Por exemplo, o que é a apoptose, doutor? A apoptose é a morte programada da célula. Então, a célula cancerígena que surge em um indivíduo saudável, ela morre. O nosso próprio corpo destrói aquela célula. O nosso corpo tem a capacidade de destruir aquela célula através desse processo chamado apoptose, que é a morte celular programada, impedindo que aquela célula cancerígena, impedindo que aquela célula doente, ela se prolifere, impedindo que ela haja esse processo de diferenciação. Mas esse processo de apoptose só acontece quando quando a nossa defesa antioxidante, quando o nosso sistema linfático está atuando de forma coordenada, quando a nossa defesa de antioxidantes é superior
a ação oxidante. Então, se nós temos uma defesa saudável, nós estamos saudáveis, temos uma imunidade boa, estamos nos alimentando bem, nós conseguimos nos proteger. Essa alteração no DNA, ela é altamente destruída pela própria célula. A própria célula se autodestrói com o objetivo de preservar a nossa saúde como um todo. Mas para que haja essa autodestruição, a célula tem que estar saudável. O nosso corpo tem que estar saudável. Então, se, por exemplo, o indivíduo está doente, altamente inflamatório, com esse processo de oxidação superior, a célula cancerígena vai surgir, mas as nossas defesas naturais não serão capazes de destruir essa célula cancerígena. Consequentemente, essa célula cancerígena vai se multiplicando, desenvolvendo câncer como um todo. Então, o grande intuito desse vídeo, o grande intuito de trazer esse vídeo para vocês é deixar claro que o câncer ele pode ser evitado. E o que nós podemos fazer para evitar o câncer é através da nossa defesa natural, é melhorar a nossa alimentação. Então, se eu estou falando que o câncer ele precisa se multiplicar, ele precisa se proliferar, e a principal base dele é o açúcar. O açúcar é um dos fatores, o excesso de açúcar é um dos fatores que pode precipitar o câncer. Se você tem uma alimentação com menos açúcar, se você consome menos açúcar industrializado, menos açúcar de modo geral, você vai diminuir esse processo oxidativo, esse processo inflamatório. Se você está obeso, você tem mais risco também. Então, se você trata a obesidade, você tem menos risco de câncer também. Não estou dizendo que o magro não pode ter câncer, pode ser magro e beber muito álcool, ter uma alimentação não saudável. Você pode ter uma alimentação horrível e ser magro, você pode ser diabético e ser magro, você pode estar cedendo no álcool e ser magro. Então, só para deixar claro, eu não estou falando que é uma questão de ser magro ou de ser obeso, mas é uma questão de se alimentar bem. E todo obeso está doente. A obesidade é uma doença. Então, o ponto que eu estou querendo colocar aqui, que eu estou querendo chamar a atenção, é que todos devemos buscar a saúde. Independente de qualquer coisa, buscar a saúde através de uma alimentação saudável, através de um sono saudável, através da reposição hormonal, através da reposição de vitaminas, vitamina C, vitamina D, vitamina E, buscar alimentos ricos em antioxidantes como a glutationa, alimentos ricos em resveratrol, alimentos ricos em antioxidantes. O açafrão, por exemplo, é um excelente recurso, tem até um post no meu Instagram em que eu falo a respeito do açafrão, rico em curcumina, que é um poderosíssimo antioxidante que também pode ser utilizado no combate ao câncer. Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilhem e procurem ter um estilo de vida mais saudável. Importante entender também que o estilo de vida mais saudável ele não se resume a um dia isoladamente, ele se resume a uma vida inteira focada na boa alimentação, na prática da atividade física, na suplementação adequada. Até o próximo vídeo.